Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Gente, eu sou o Ale, do canal Jornada do Empreendedor, e estou aqui hoje para fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Hoje é um vídeo daquela minha playlist Vamos Pensar, Vamos Filosofar, que é uma playlist que eu gosto bastante, onde eu compartilho coisas mais, né, da minha vida, das minhas experiências, coisas que eu falo às vezes para amigos próximos, né? Às vezes a pessoa precisa de um conselho, precisa de uma força, e aí você troca aquela ideia com a pessoa e a pessoa acaba batendo ali uma reflexão e tendo um rumo melhor aí da sua vida, tá? Então, basicamente, o que eu faço com meus amigos próximos pessoais é o que eu gosto de trocar ideia com vocês aqui nessa playlist. Vamos pensar, vamos filosofar, tá, gente? Primeiramente, feliz Páscoa aí a todos. Hoje é 5/4, domingo de Páscoa. Espero que tenham tido um excelente feriado, né? Começou na sexta. Espero que tenham refletido bastante aí, né? Espero que tenham tido bastante compreensão interna. E eu mesmo também fiz a mesma coisa, né? E parei, pensei, eu falei, meu, se eu tivesse uma mensagem, qual seria a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que são próximas e para posterioridade, né? Vai que algum dia alguém vê esse vídeo e fala, pô, caramba, que legal, esse vídeo me ajudou de alguma maneira, né? E como eu sempre falo para vocês, eu faço vídeos porque eu gosto, porque eu estou iniciando nessa área de conteúdo e acredito que alguma dessas mensagens vai ser relevante para vocês. Beleza, gente? Então, bora iniciar o vídeo. Já vou avisando que esse é um vídeo um pouco mais longo, tá? É um vídeo um pouco mais massivo de conteúdo. Então, espero que vocês compreendam a ideia e que utilizem isso para o seu bem próprio, tá bom? E, como sempre, né, eu gosto de fazer, mostrar aí para vocês o canal. Já somos 5.200 e... quantos? Vamos ver aqui no YouTube Studio. Já somos 5.286 inscritos. Olha só. Vários comentários. Olha só aí, ó. Que bacana, gente. Meu canal continua inicial, né, gente? Estamos aí, ó. Já são 1.900 horas. Nossa, vai ter que ter 3 milhões de visualizações de shorts, meu Deus. Não sei quando eu vou bater isso daí, mas vamos lá, né, gente? O canal continua. É como eu sempre falo, o canal não é meu, é de vocês, né? Então, o canal tem vida própria, né? Como eu falo, são as minhas experiências que eu vou passando e vou compartilhando aqui com vocês. Deixa eu só virar o ar um pouco aqui. Ah, gente, vamos lá. Então, galera, hoje eu quero compartilhar com vocês um conceito que eu mesmo desenvolvi esse conceito lá atrás, gente. Lá atrás eu desenvolvi esse conceito. Aí eu sentei aqui agora e resolvi refazê-lo, né? Só que dessa vez com um IA, porque quando eu fiz da outra vez, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá em livros, a roda já foi inventada aqui, ó. Gente, por incrível que pareça, eu tinha um projeto de escrever um livro, só que eu acabei deixando para lá. Olha só, eu deixei ele, deixei ele para lá, né? Fui fazer outras coisas, tal. Aí eu já tinha feito esse conceito lá atrás, aqui ó, esse é o original, fiz no Paint mesmo, né? Só que aí eu acabei também deixando pra lá, né? Só que tudo isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, gente, são coisas que eu já utilizo lá de trás, tá? Então, espero que vocês também possam estar utilizando e deixem aí os seus comentários com relação ao conteúdo passado, né? Espero que seja proveitoso aí pra vocês, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, eu vou mostrar pra vocês por partes. Aqui, vamos ver como fica bom aqui. Aqui, ó, pronto. Gente, vamos lá. Esse conceito aqui, que eu criei lá atrás, esse aqui eu criei mais ou menos em 2014, gente, quando eu comecei a trabalhar como Uber. Por quê, gente? Eu trabalhei 8 anos da minha vida como CLT. Trabalhei nos melhores restaurantes, bares de São Paulo, lugares, assim, de alta culinária, alta gastronomia. Eu já fui garçom, bartender, já fui recepcionista de hotel, já fui auditor, já fui mensageiro. Trabalhei esses 8 anos no ramo de hotelaria, né? E chegou um dado momento que eu falei assim, meu, não aguento mais trabalhar com isso, tipo, não aguento mais ser CLT. E aí foi quando eu simplesmente decidi mudar tudo, que foi mais ou menos na época de 2014, nós já estamos em 2026. Então já tem 12 anos aí essa história, né, gente? Já tô velho já. Então eu simplesmente decidi jogar tudo pro alto e falar assim, meu, quer saber? Agora eu vou empreender e eu vou fazer tudo do meu jeito. Que foi quando o Uber iniciou no Brasil, mais ou menos ali meados de 2013, 14, que eu tinha na época um carrinho 1 ponto. E aí eu trabalhava de garçom 6 horas por dia, que eu trabalhei inclusive no Outback, no mesmo Outback que o Primo Rico trabalhou lá atrás. E aí eu saía do meu trabalho de garçom e fazia Uber para complementar. E naquela época o Uber era muito bom, né? Porque tinha pouca concorrência e as corridas pagavam mais, fora os bônus de incentivos que tinha na época. Entendeu, gente? Então, eu, desde aquela época, trabalho, eu fazia meio a meio, né? CLT e Uber. Só que aí depois de um tempo, eu cansei realmente, discuti com o dono lá, falei, mano, não quero saber mais de trabalhar nessa merda, não. Meu, era horrível a comida, era horrível o jeito que tratavam os funcionários, e eu já tava de saco cheio. Eu falei, meu, quer saber? Chega, já trabalhei muito em hotelaria e restaurante, não quero mais, vou mudar de área. E aí foi onde eu
virei a chave, né? Foi onde eu simplesmente comecei a trabalhar, empreender, né? Porque existe uma diferença muito grande quando você é CLT e quando você trabalha para você, né? Isso muita gente não fala, certo, gente? Quando você trabalha para uma empresa, você simplesmente entra na empresa, você tem uma rotina estabelecida, certo? Que você só tem que cumprir aquela rotina. Um exemplo, você entrou lá para ser recepcionista, você só vai receber cliente e fazer as rotinas da recepção. Você entrou para ser garçom, você só vai servir o cliente, você vai fazer as rotinas que são necessárias. Já quando você é um empreendedor, você não tem ninguém para mandar de você. Você faz o que vem na sua cabeça. E se você não for uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que tem ali um certo nível de organização financeira, você quebra. Você pode ganhar muito dinheiro, e ao mesmo tempo ser pobre ou quebrar. Não importa. Você pode ser um motorista, você pode ser um marceneiro, você pode ser um dentista, você pode ser um advogado, um médico. Todo mundo que trabalha por conta, que tem ali um CNPJ, um MEI, que presta serviço, ou até mesmo vende produtos, mas trabalha de forma autônoma, é uma pessoa que tem que ter um nível no mínimo de organização. Porque se não tiver, não adianta. O cara pode ganhar 100 mil no mês, 200, 20, 30, ele quebra, certo, gente? Então, eu mesmo experimentei isso quando eu saí, né, que eu resolvi empreender, e ao longo do caminho eu fui aprendendo esses conceitos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Onde eu cheguei num equilíbrio para poder ter uma segurança, né? Uma coisa que, assim, vou falar ao longo do vídeo, né? Mas uma coisa que é muito importante. Quando você é CLT e, por exemplo, você vai lá, pô, quebrei a perna jogando futebol, eu caí de moto. Meu, você tem ali um convênio, você tem um seguro, você vai ficar tranquilo, você vai continuar recebendo enquanto você tá lá machucado. Quando você é autônomo, quando você é um empresário, né, por conta própria, se você estiver machucado, se você não estiver conseguindo trabalhar, não adianta, você não tem renda, a verdade é essa. E outra coisa, quando você empreende, por exemplo, vamos lá, você trabalha lá num restaurante grande que tem um nome famoso, por exemplo, Outback da vida. Os clientes vão lá pela marca, não vão por você. E quando você resolve empreender, seja em qual área for, qual sua especialidade for, as pessoas vão te procurar pelo seu bom serviço. Não só pelo seu atendimento, obviamente, que tem que ser bom, mas pelo seu serviço. Então, para quem empreende de forma autônoma, é mais difícil, certo, gente? Então, a pessoa tem que ter, além desses fatores que eu já falei, ter um bom atendimento, ter um bom serviço para ser procurado pelo seu serviço, também tem que ter organização financeira, né? E foi esse ponto que eu, quando saí, né, quando eu tive a minha liberdade, acabei esbarrando e demorou um pouquinho para eu entender, mas depois eu entendi e criei esse plano que vocês estão vendo aqui na tela, certo, gente? Eu dei uma atualizadinha nele, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como ele funciona. E aí depois vocês veem se faz real sentido. Gente, vamos lá. Tudo começa aqui, ó, no eu. O eu, o você. Vamos lá. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa aqui, ó. Qual é a sua atividade? Você é um médico, você é um Uber, você é um pedreiro, você é um advogado, você tem uma loja. O que você faz? Você vende um produto? Você vende um serviço? O que você faz da sua vida? Beleza. Isso é o que a gente chama de renda ativa. Por exemplo, eu tenho uma assessoria documental onde eu presto serviços, eu tenho venda de produtos, no caso aqui as impressões 3D, eu tenho meu carro ainda, que continua no meu aplicativo. Ah, deu uma apertada no mês. Bora trabalhar, só ligar o aplicativo, ficar online e trabalhar. É simples assim, não tem chororô. Redes sociais. Redes sociais, eu ganho R$0 de redes sociais. Esse é um plano, obviamente, para o futuro, né? Vai que mais para frente eu consiga monetizar o meu canal, monetizar um TikTok. Meu TikTok já é monetizado, mas enfim, comece a ganhar um valor relevante pelas minhas redes sociais. E o mais importante, para quem é empreendedor, autônomo, todos os meses nós começamos com R$0, gente. É exatamente zero. R$0 é o que a gente começa. Só que, obviamente, ao passar do tempo, você vai começando a ter uma estimativa do quanto você pode oferir no mês, certo? Isso daí é de cada um, tá? De cada um, dependendo da sua área, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu mesmo tenho aí uma estimativa de ganho, né? Porém, mais importante que meus ganhos é uma estimativa de gasto. Por exemplo, uma meta de 8 mil é o meu gasto. Só que, na maioria das vezes, o fixo fica em 10. O máximo, R$15 mil no mês, né? Pois é, gente, não é barato viver hoje em dia no Brasil, né? Para você ter o básico já é caro, entendeu, gente? E, obviamente, não só eu que trabalho, minha esposa também trabalha, né? Então, a gente corre aí para poder, né, ter uma melhor qualidade de vida, certo? Reserva de emergência. Aqui, gente. Aqui que é o ponto, gente. Aqui que começa a sua educação financeira, gente. É aqui.
Por quê, gente? Muitas das pessoas fazem isso aqui, ó. A pessoa ganha bem, tem uma renda ativa boa, gasta pra caramba, ou seja, a pessoa ganha 30 mil e gasta 50. Se aqui, do 1 pro 2, você já falhar, aqui já acabou, aqui já era. Se você falhou aqui, já cagou tudo, você já tá todo errado, certo? Por quê? Quando você é empreendedor, você precisa ter um caixa pra se acontecer alguma coisa com você. Pois é, porque na época eu acabei ficando doente e eu não saía pra rua. E se eu não saía pra rua, eu não ganhava dinheiro. E se eu não ganhava dinheiro, simplesmente... E aí? Quem que vai botar dinheiro na minha mesa? Ninguém, né? Porque sou eu que trabalho. Entendeu, gente? Inclusive, na época, né, eu não era casado, eu estava solteiro. Então, era eu sozinho. Eu morava sozinho, trabalhava e tal, e juntava meu dinheirinho. Então, é aqui, gente, que começa a virada de chave do empreendedor. É nesse aqui, ó, é o nível 0. Dívida e não tem patrimônio. Todo mundo vai começar aqui, ó. Eu mesmo comecei devendo. Eu comecei a fazer o Uber para poder pagar as dívidas, aí depois eu paguei as dívidas, transformei meu carro na época, transformei meu carro na época em GNV, então meu carro gastava muito menos, e aí eu comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Beleza. E aí foi onde eu fiquei doente e senti a necessidade de ter isso aqui, ó. Uma reserva de emergência, gente. Exato. Para você que é autônomo, você precisa de uma reserva de emergência. Você tem que ter. Por quê? Se você parar, ninguém vai fazer renda por você. A verdade é essa. O governo não vai te pagar. O seu patrão não vai te pagar. Ninguém vai te pagar. Então você tem que ter um caixa para você, numa eventual doença ou uma transição, às vezes, vou parar de fazer isso, vou fazer aquilo, então preciso ter um caixa para ficar parado e começar a render outra fonte. É necessário. Na minha opinião, assim, é o nível 1 aqui, ó. Você ter uma reserva de emergência, pelo menos com 6 meses aí de folga, né, da sua atividade. Um exemplo, vamos lá. Se você gasta 10 mil por mês, então você vai ter que ter 60 mil lá para segurar os seus gastos por 6 meses. Ou seja, se eu ficar parado 6 meses sem fazer nada, tá tudo pago. Meus gastos fixos estão pagos, tá tudo bem. Então, isso deixa o empreendedor mais seguro. Ele não fica só patinando, igual falando bem o português. Eu conheci vários Ubers, né? O pessoal que trabalhou de Uber, que também na época ganhou dinheiro assim como eu. E, cara, os caras ganhavam, vamos falar o português, fazia 10, 12 mil no mês, na época, lá atrás, no Black. E, tipo, o cara vivia devendo. Devia tudo. E o cara não tinha dinheiro pra nada, nem pra almoçar, às vezes. Então, você falava, mas aí você ia ver a vida do cara. O cara gastava em rolê, gastava em balada, gastava em tudo que não prestava, o cara gastava. Tinha reserva de emergência? Por exemplo, o carro quebrou. O cara tinha dinheiro pra arrumar? Não tinha. Aí pedi emprestado dos amigos, né? Que a gente tinha um grupo do Uber e o cara acabava pedindo emprestado lá pra um amigo nosso. Então, é o que eu falo pra vocês. Se a pessoa não tem organização, ela acaba ficando refém das outras pessoas, né? E, obviamente, os juros, né? Toma, daquele jeito. Então, você não ter uma reserva de emergência te faz vulnerável às situações do dia a dia, certo, gente? Então, isso é muito importante. Você ter uma reserva de emergência, certo? Então, esse, na minha opinião, é o passo mais importante de qualquer empreendedor, que é o quê? Ele ter a segurança de, numa eventual perda de capacidade de fazer renda, ele consiga ficar parado e falar, pô, eu tô tranquilo, certo? Se você só chegar aqui, pronto, já era. Chegando aqui, ó, a reserva de emergência, você pode simplesmente deixar no CDB do Mercado Pago, no CDB da caixinha do Nubank, uma coisinha simples ali que se você precisar, você resgata rápido, certo? Você não precisa fazer um investimento em ações, não, uma coisa simples. Se você só chegou até aqui, você já se diferenciou de mais de 80% da população brasileira. Se você não tem uma dívida e ainda tem caixa de emergência, você tá muito bem na vida, você não tá entendendo. E isso te gera uma situação de conforto e te gera lucro. Um exemplo, se você deixar hoje 100 mil reais lá parado na sua reserva de emergência, você vai ter, pelo menos ali por mês, R$ 1.400, tirando impostos, né? Uns R$ 1.400 aí mais ou menos, né? R$ 1.500 a R$ 1.400 lá por mês. Isso aí, 1%, mais de 1% ao mês aí. Então, com isso, imagine, em 12 meses, você faz 1.400. Vou fazer uma continha rápida aqui com vocês, ó. 1.400 vezes 12, aí, ó, você tem nada mais, nada menos que, ó, R$ 16.800 na sua conta. Isso daqui paga um IPVA no ano. Isso aqui paga muita coisa, muitas contas aí anuais. Então você não tira o dinheiro do bolso. Você com esses rendimentos você paga. Então você tá tranquilo, certo? Por isso que o valor de 100 mil reais é citado por vários influencers aí, que eu vejo de finanças, como uma virada de chave. E é mesmo, gente. Porque esse valor te dá muita segurança, tá? Então, na minha opinião, isso é extremamente válido. Então, primeira coisa que um empreendedor, um autônomo ou até mesmo um CLT tem que ter é uma reserva de emergência. Se você for CLT, que você tem mais direitos, por exemplo, se você for mandar embora, você vai receber seguro-desemprego, vai receber, né, aquelas parcelinhas do governo de 3 a 6, né? Então você está mais seguro. Então,
de vez de fazer uma reserva de emergência lá de 6 meses, você faz uma de 3. Você deixa lá guardadinho, rendendo, faz uma reservinha de um valor menor, mas, vamos lá, que você tenha 3 vezes o seu salário lá guardadinho. Show de bola. Ou 3 vezes seus gastos mensais. Ou seja, você tem 3 meses de conta paga. Isso te dá uma segurança e um poder. Qual que é o poder? Por exemplo, eu trabalho, vamos lá, de bartender nesse restaurante. Porra, não tô gostando, a qualidade da comida é ruim, aqui as pessoas te tratam mal. Meu, vou sair daqui e vou pro outro. Eu trabalho na administração. Pô, o financeiro dessa empresa é uma merda, ninguém trata ninguém bem, aqui é uma bosta. Tá bom, saia desse financeiro e vá para o outro. Vá para outra empresa. Pô, surgiu uma vaga na empresa X, que é a empresa que você tava querendo. Aí você fala assim, porra, vou participar do processo seletivo. Aí você vai lá, participa e passa. Você entendeu, gente? Então te dá uma paz, uma tranquilidade. Deveria ser obrigação, gente, de todo mundo ter pelo menos três salários ali guardados para poder ficar tranquilo em caso de uma emergência, certo, gente? E também para futuras oportunidades, né? Nunca se sabe o que vem pela frente, certo? E aí agora eu já vou começar a entrar para um outro nível, que agora é o nível de construção de patrimônio, que é o que, gente? Comprar ações, fundos imobiliários, ETFs, estoques, até vi que tá errado ali, ó. O Gemini gerou errado ali. Renda fixa serve para construir patrimônio, imóveis, Bitcoin, Ethereum, né? Eu acho que o que ele colocou ali, o que faltou foi os REITs, que é fundos imobiliários só que americanos, né? Então substitui ali por REITs, tá? Esse aqui, ó, é o REITs. Então, gente, fundos imobiliários americanos, tá? Então, gente, aqui, ó, esse é o nível 2. Você tem sua renda ativa, você tem a sua reserva de emergência e você tem o seu patrimônio em construção, certo, gente? Você tendo o seu patrimônio em construção, vamos lá, igual eu tô fazendo aí a carteira de renda variável aí do 0 ao 100k. Só que eu já tenho 100k em renda fixa e esse dinheiro já me faz uma renda passiva. Então, todo esse dinheiro da renda passiva que eu já estou tendo está sendo reinvestido. Então, isso cria um efeito bola de neve, gente. Então, o que acontece? Você recebeu ali de dividendos no ano 16 mil, 20 mil, 30 mil e reinvestiu, o valor inicial já não vai ser o mesmo. Por quê? É juros sobre juros, gente. Os juros compostos, já dizia Albert Einstein, são a 8ª maravilha da Terra. Porque é exatamente assim, é os juros funcionando sobre juros. É a mesma coisa quando você deve, por exemplo, para um cartão de crédito, para um financiamento, para qualquer coisa que você atrasa, a parcela não começa a gerar juros sobre juros? Então, exatamente, eu mesmo já fui endividado com cartão. Aí você pagava o mínimo, aí já voltava 2 vezes mais o valor. Aí você não entendia nada. Pois é, isso é você usar os juros compostos ao seu favor, certo, gente? Então, você ter essa educação financeira de aprender a investir em renda fixa é o mais tranquilo de todos, você não vai perder R$1. Vocês estão até vendo aí, ó, o Banco Master destruindo, o FGC foi lá e garantiu o crédito de todo mundo. Então, toda a renda fixa é garantida pelo FGC até 250 mil. Então, você tá tranquilo, tá? Então, beleza, renda fixa. Aí, você quer experimentar um pouquinho mais? Tem os fundos imobiliários, que não oscila tanto, mas entrega dividendos mensal. Aí, pô, eu quero ser um pouquinho mais arrojado. Aí tem ações. Ações, gente, ações já começa a ir pro lado do crescimento. Você vai colocando ali, por exemplo, você compra uma Prio a 30, quando você vai ver tá 60. Pô, evoluiu 100% do meu capital. Pois é, gente, isso daí acontece com as ações, entendeu? Só que, claro, você tem que saber diversificar, né, as ações, né? Você tem que ter um plano de ação, né? Você tem que pegar boas ações, bons ativos, para você poder ter ver esse rendimento acontecendo na sua vida, certo, gente? E não pegar qualquer porcaria por aí, né? E já vou voltar para essa questão, mas eu vou falar aqui da renda variável. Eu, em específico, opero day trade. Pois é, gente, vocês não viram colocar nenhum conteúdo de day trade aqui no canal, mas eu opero também day trade. Eu sou day trader, né? Só que eu tenho um porém. Quando eu estou fazendo minhas atividades, que não estou no meu escritório, eu não opero, porque não tem condições de operar. Simplesmente você pegar o seu celular, igual os caras parecem falando aí, ou seu tablet, ou seu notebook, sentar num lugar e ficar operando. Não, esquece. Eu já tive diversos prejuízos e já falo logo de cara, eu não tive lucro até hoje no day trade. Eu opero day trade desde 2014, eu não tive lucro, certo? Só prejuízo, pra falar bem a verdade. Mas é aquela velha história. É um aprendizado constante. Toda vez que eu quebro, eu aprendo alguma coisa. Ponto. Depois vou entrar melhor nessa história aí do day trade. E outra coisa, uma coisa que eu sempre tive sorte. É um conceito que eu tenho, que eu sempre pensei assim. Sorteios. Sempre aposte na sorte. Ó, tá errado aqui, o Gemini errou aqui. Aqui é um S, tá, gente? Então sempre aposte na sorte. Ó, na sorte. Beleza? Só que muito cuidado nessa parte. Não comprometer mais que 2% das suas rendas ativas com rendas que não existe garantia de ganho.
Eu já fiz essa merda. Já peguei meu salário, joguei no day trade, perdi tudo. E muito mais ainda, inclusive. Eu já perdi até meu fundo de garantia uma vez, quando o Joesley lá delatou lá o pessoal, e o Temer foi lá e assumiu. Já perdi muito dinheiro, tá, gente? E ainda continuo nessa merda, mas depois eu explico por quê. Sorteios. Gente, uma coisa que que nem eu falei, levo pra minha vida. Você não precisa jogar R$ 1.000, tipo, vou apostar R$ 1.000 na Mega Sena. Não. Você pode simplesmente colocar um número. Quanto custa lá uma apostinha? R$ 3. Só que você ganha bilhões, né? Você ganha milhões. Então, eu acredito na sorte. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Ó. 2. Aqui, ó. Só perfume original, ó. Ó. 3. Ó. Só que tem aqui, tá? No meu quarto aqui. Tem mais no meu carro. Ó. 4. Isso aqui, gente, eu jogo numa rifa de um amigo meu, de dezena. Aquelas rifinhas, né? Que o pessoal, escolhe aí o animal. Aí você vai lá e escolhe. Aí você paga R$ 50 em 2 grupos e acaba ganhando, às vezes, um perfume desse ou outros prêmios. Ó, essa Páscoa mesmo eu ganhei 4 ovos de Páscoa e um perfume que foi esse daqui. Só nessa Páscoa, tá? Só nessa semana de Páscoa. Então, é o que eu sempre falo. É um dinheirinho que não vai fazer diferença. É R$ 50 que você joga ali, que você fala, tá lá, só pra ajudar um amigo. Aí você vai e acaba ganhando. Eu faço isso também com sorteios aí variados, né? Faço a fezinha da Mega Sena, no Loto Fácil, enfim. Já ganhei várias vezes, várias. Só de rifa de dezena, tipo essa assim, de 100 números, eu já ganhei umas 20, tá? Então, assim, eu tô falando que eu já ganhei várias mesmo. Teve vezes que eu tinha tanto perfume que eu ganhava e já vendia. O perfume custa R$ 1.200 um perfume desse aí, dependendo de qual for, né? Tem perfume que chega a isso, né? Eu já ganhei perfume que chega a isso. O que tá no meu carro é R$ 1.200. Um de 200 ml grandão, chamado 1 Million Elixir, uma coisa assim. Enfim, por isso que eu acredito na sorte. Eu acredito na sorte. Eu acredito que a sorte faz parte da vida. E é aquela, não você ficar ativamente empurrando dinheiro lá, mas você coloca lá, deixa lá, se der deu, se não der não deu, vamos para a próxima, certo? Então, recapitulando aqui, essa daqui é a chave, que é o conceito que eu criei, chamado Roda da Fortuna, que eu mesmo criei para mim mesmo, tá? Que, na minha opinião, é onde eu consigo fazer o meu dinheiro rodar, rodar, rodar e evoluir. Ou seja, o dinheiro não fica parado, certo? E é que nem, ó, vamos lá, eu tenho as rendas ativas, aí eu abato dos gastos, aí o que sobra, invisto na reserva de emergência. Opa, reserva de emergência já deu. Então, o a mais, eu jogo em renda passiva, que é o quê? Ações, fundos imobiliários, REITs, estoques, renda fixa, imóveis, Bitcoin e Ethereum. Então, sobrou mais um pouquinho? Sobrou ali uns R$ 200 ali, tá bom. Vou jogar numa rifa, vou jogar no day trade. Jogar não, né? Jogar. O day trade é praticamente um jogo. Pra falar bem a verdade pra vocês, o day trade é praticamente um jogo, gente. Quase isso, tá? Não vem nego aqui querer falar, macroeconomia, que não sei o quê. Não, o mercado vai pra onde ele quer. Você pode ter todos os indicadores falando que vai cair, quando o mercado quer subir, ele sobe. É simples assim. Chegam lá e gasta bilhões e faz o mercado ir lá pra PQP e você se lascou indo contra. Então é isso. O mercado é praticamente um jogo, só que legalizado. Já começa aí. De day trade, tá? De day trade. Já os outros têm fundamento sim. Você analisa uma empresa, você analisa o balanço da empresa, você analisa os ativos da empresa, aí é outro patamar, certo, gente? Já o day trade não. Day trade é como se fosse um joguinho pra mim legalizado, certo? Então, vamos lá. As regras. É como eu falei aqui pra vocês, ó. Primeiro você tem um plano de ação e um mapa, né, que é esse que eu já desenhei. Investir em ativos geradores de caixas, analisar empresa, lucro, empresas que geram caixa de forma consistente, vantagens competitivas a longo prazo, né? Dívida barata e controlada. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que tem uma competitividade de longo prazo é a Vale, gente. Ela é a única mineradora aí do Brasil que tem as maiores jazidas de minério e estão lá minerando desde sempre, gente. Então a vantagem competitiva dela ela é praticamente a líder isolada. Então, você vê que é uma empresa que não tem concorrência. E ela é uma das maiores do mundo. Então ela, né, é uma empresa com vantagem competitiva de longo prazo. Fora que ela tem uma parte estatal, então ela não vai quebrar de jeito nenhum. Por exemplo, também a Petrobras. Petrobras, o governo quebra, mas a Petrobras não quebra, gente. Então já tentaram de tudo para quebrar ela e não conseguiram. Depois do mensalão lá, tudo continuou, né? Então, aqui ó, cuidado com empresas turnaround. Gente, desculpa os erros de português, porque o Gemini, ele alucina. Você manda o negócio certinho para ele, ele vai lá e muda as letras, tá bom? Cuidado com empresas turnaround. O que é uma empresa turnaround? É aquela empresa, tipo, vamos supor, você pega a OEBR hoje. A OEBR tá no lixo. Ou então você pega uma companhia aérea, pega umas ações da Gol. Você fala, não, vou investir aqui na Gol porque vai voltar e isso, aquilo, e eu acredito. E não volta. A verdade é essa. O setor aéreo, por exemplo, a Oi mesmo, que eu acabei de citar, são empresas que não vai voltar nunca mais, gente. Já era. Foi pro saco, acabou. Quem tá lá posicionado ainda é porque acredita em Papai Noel, certo? Então, tome muito cuidado. Invista em empresas que têm embasamento, né? Como vocês veem aí na minha carteira, eu invisto em empresas que têm fundamento. E explico o fundamento de cada uma para eu poder estar fazendo os aportes, certo?
E 3, investir nessa carteira, né, todos os meses, né? Aqui, ó. Investir nessa carteira todos os meses. Gente, não importa o valor de investimento, não importa o valor que você investe. Importa que você invista. Você tem lá a sua reserva? Já tem lá os seus 3 meses, vamos supor, de gastos pagos? 10 vezes de gastos pagos? Já tem lá? Tem. Show de bola. Então, o que sobrar disso, ou essa parte que você investia, você coloca na renda variável, né? E você aloca de forma que retribua para você em dividendos, em valorização, ou seja, em empresas que têm fundamento, como eu já falei aqui, certo? Mas invista todos os meses, não importa o valor. O tempo vai fazer a transformação, a valorização e o acúmulo de capital, ou seja, juros sobre juros, beleza? Regras da renda passiva e variável. O valor sobressalente da terceira etapa, no caso aqui, né, da reserva de emergência, será o valor do aporte mensal, exatamente, como eu já disse aqui. 95% do aporte irá para a renda passiva, tá? Por exemplo, se eu tenho 5 mil para investir, vai ser investido 5, aí eu tiro 5% e coloco na renda variável. Ou seja, como eu falei para vocês, compra um númerozinho de 50 real, põe um dinheirinho no day trade, bem pouquinho, põe 100, 200 real, vê o que você consegue fazer lá no mês, né? E já era. E caso haja lucro, o valor do day trade será reinvestido, né? Isso é meu plano, certo? É o meu plano. Não tô falando para vocês investirem em day trade, nem fazer day trade, tá? E nem ficar apostando em aposta muito louca aí. Os 10 mandamentos do investidor de longo prazo, na minha opinião, tá? Vou até tirar eu daqui, colocar eu em outro lugar. Ó, a bolsa não enriquece no curto prazo, somente no longo prazo. Às vezes você tá tomando um nabo. Pronto, a minha carteira que eu iniciei aí, a carteira pública, ela tá negativa. Ela tá. Só que a bolsa não enriquece no curto prazo, somente a longo prazo, gente. É juros sobre juros. E o tempo, ele age implacavelmente a seu favor. Então não adianta você investir 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até um ano, e falar assim, não dá retorno, vou parar por aqui. Não, você tem que deixar no mínimo uma carteira para ela começar a dar frutos uns 5 anos parado. Então tem que ser um dinheiro que não vai te apertar, né? Por exemplo, se você ganhar 10, gasta 6, sobra 4. Aí dos 4 você coloca 3 lá para você investir nas ações, nos fundos e você fica ali com 1, 2 ali para você gastar um pouquinho mais ou comprar uma coisa que você quer, certo? Então, o que é importante são os aportes. Não importa se você vai aportar 1, 2 ou 3 mil, mas que seja os aportes mensais ao longo do tempo, certo, gente? Ou então, né, 100, 200, 300 reais, 500 reais, qualquer valor, tá? Mas aporte mensalmente. Bolsa não enriquece no curto prazo, somente no longo prazo. Trabalho, né, que é a renda primária, aporte mensal, tempo, bons investimentos, foque no que está no seu controle, foda-se o resto. O que está no seu controle? Você pegar e ver, pô, a Vale está indo bem, pô, a Petrobras está indo bem. A Petrobras está dando atualmente 5 anos de lucro consistente. Pois é, você sabia disso? Então, que são coisas que são interessantes de você ver e falar assim, opa, então é uma empresa interessante de eu aportar, né? Dessa vez, né, nesses 4 anos, não mexeram muito na Petrobras, né? Mas no governo passado, nos 4 anos passados, você é louco, meu. Dividendos da Petrobras foi sensacional, meu. Quem pegou, quem tinha, por exemplo, 100 mil reais ali investido só em Petrobras, meu amigo, esse cara ganhou dinheiro, hein? E eu conheço gente assim, viu? Então, 2, risco e retorno andam de mãos dadas. Definir o risco para saber o retorno esperado. Como eu falei, não adianta você querer, vou investir numa Oi BR porque tá 20 centavos, porque eu tô esperando um retorno dela para R$2. Não adianta, gente. Não adianta. Tem que definir um risco real, tem que ter pé no chão, olhar a economia em si, o setor, os balanços, para você poder saber se realmente vale a pena fazer aquele investimento, tá? Seja o valor que for, tá? Botar a mão na massa. É o que eu acabei de falar, analisar as empresas. Diversificação nunca é muito. Exatamente, gente. O que eu quero dizer com isso? Volta para cá, ó. Ações, fundos imobiliários, aqui era REITs, fundos imobiliários, ETFs, estoques, renda fixa, imóveis, Bitcoin. Gente, a economia, ela é assim, ó. Hoje, a renda fixa está em 14 ponto alguma coisa, acho que é 0,75, né? Caiu 0,25. Antes, estava 15% de juros. Quando o juros no Brasil está alto, as pessoas deixam de investir nas ações e nos fundos imobiliários. Porque, pensa comigo, não compensa eu tirar o meu dinheiro da renda fixa, que é seguro total, 100%, para botar em ações, para ficar correndo risco. Então, o dinheiro, ele sai daqui das ações e vem para renda fixa. Só que chega um tempo que o governo não aguenta mais ficar pagando tanto juros para renda fixa. Então, ele começa a baixar os juros da renda fixa e as pessoas começam a procurar liquidez nas ações. Ou seja, você vê uma Vale pagando, 14% de dividendo ao ano, mais o crescimento da ação. Então, as pessoas tiram dinheiro da renda fixa e colocam em ações. E isso, gente, é no mundo todo. Esse mesmo dinheiro também vai para as criptomoedas.
Então você vê, às vezes, o Bitcoin, igual hoje está 60 mil, 67 mil, ele parou ali no suporte e está só fazendo uma acumulação de compra para, ou ele vai romper, estourar e subir de novo, ou ele vai romper e cair drasticamente lá para 50 mil pontos, e o pessoal vai largar, e daqui a pouco outras pessoas vão comprar, e quem segurar vai ganhar dinheiro. Enfim, é assim que funciona. Esse é o mercado é sanguinário, certo? Então, o dinheiro, ele faz assim, gente, ele vai trocando de posição. Um exemplo, eu estou posicionado no Tesouro IPCA 2040, só que quando eu comprei, ele estava 6,8, agora ele está 7,2, então eu estou perdendo dinheiro posicionado no Tesouro de Renda Fixa 2040. Só que, quando a taxa de juros começar a cair, ele vai cair também. E ele caindo, hoje ele está pagando 7,2. Eu entrei no 6,8. Quando ele começar a pagar 6,5, o meu título de 6,8 vai valorizar. Então, ele vai fazer assim, né? Vai fazer uma gangorra. Mas, em contrapartida, eu tenho outra parte da minha renda fixa, ou seja, metade travado para 2040 e metade aproveitando o rendimento da taxa Selic atual. Então, quando o dinheiro sair da renda fixa, eu vou ter pegado toda a valorização, né? Eu vou ter pegado toda a valorização da taxa alta e o meu tesouro vai subir. Ou seja, ele vai valorizar e ele valorizando, eu ainda vou continuar pegando toda a taxa da renda do CDB, né? Então, não tem problema. Vai valorizar e muito quando acontecer isso, né? Porque uma hora vai acontecer porque o governo não aguenta ficar muito tempo pagando juros altos, certo, gente? Então, isso foi uma estratégia, uma jogada que, se consolidar, vocês vão ver na minha carteira o estouro que é essa jogada, o estouro que foi essa jogada. Mas vocês só vão ver isso lá na frente, beleza? Agora, no momento, ó, posso até mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês, bem rapidinho, pra vocês entenderem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó, Tesouro Direto. Ó, vocês estão vendo que aqui tá o valor total de 48... Eu investi 50 mil certinho, tá? Tá o valor de 48.660. Só que aqui em cima, ó, tá um valor, que aqui são dois CDBs, né? Ó, dois CDBs da renda fixa. Um do Mercado Pago de 105 e outro do Mercado Pago de 102. Então aqui tem 52.463. Ou seja, eu estou pegando o valor, o prêmio atual da taxa lá em cima, né? Da Selic lá em cima, né? 105% CDI e 102%. E estou aqui esperando o meu tesouro valorizar, porque no momento ele desvalorizou. Então, quando ele valorizar, esse valor aqui também vai continuar caindo. Então, ele vai valorizar, mas vai dar uma porrada para cima que vai, vocês vão ver, vai passar o Ibovespa bem fácil. Então, esse valor aqui estando negativo, não me abala. E até porque, se eu somar esses dois valores aqui, ó, isso eu tô mostrando para vocês só em renda fixa, tá, gente? Fora os ativos, né? Porque eu teria que fazer um vídeo falando também sobre os ativos, tá? Ó, se eu somar os dois, eu coloquei 51, 58, ó, já tem 1.124 de valorização. Então eu não estou perdendo na renda fixa. Mas, quando a Selic começar a baixar, que meu título aumentar, ele vai voltar para 50 mil aqui, né? Esse valor aqui vai voltar para 50 e vai passar disso, né? Porque a minha taxa é a Selic, é a inflação, mais 6,8 ao ano. Então vocês imaginam isso até 2040. Pois é, né, gente? Então, é exatamente aí que eu me posicionei para poder ter um ganho financeiro bem interessante. Então eu pego dos dois lados, né? Pego da valorização da Selic, que está alta, e pego também depois quando a taxa de juros começar a baixar. Aí o meu título aumenta, inverte. Vocês verem como que é, né, gente? Então vamos lá. Diversificação nunca é muito, né? Eu acabei de falar aqui para vocês, né? Dar um exemplo. O foco é na renda passiva e não na rentabilização, né? Exatamente. Quanto mais renda passiva tiver, melhor, né? Por exemplo, você montar uma carteira que tem uma renda fixa aí para você de 2, 3 mil no mês, você pode pegar, por exemplo, 1.500 desse valor e pagar um aluguel. Entendeu, gente? Você pode fazer algumas coisas com essas rendas passivas, né? Não necessariamente ficar reinvestindo. Você pode pegar uma partezinha e fazer uma coisa. Ou, se você quiser acelerar o seu processo de acúmulo de patrimônio, vai reinvestindo, certo? O jogo que nós jogamos é o jogo de longo prazo e não de curto prazo. Exatamente, por isso que vocês viram lá na minha carteira. Minha carteira tá lá. Eu tenho duas partes da carteira. Uma que é de longo prazo, de 10 a 15 anos, e outra que é de 5 a 10 anos, tá? Eu tenho duas especificações de carteira. Só que eu não vou explicar isso agora não, porque senão vai demorar. O jogo, praticar esportes e cuidar da saúde. Pois é, gente, isso daí entra na vida do investidor. Por quê? Não é só números, gente. Você também tem que se cuidar. Você tem que praticar um esporte, seja correr, seja andar de bicicleta, seja nadar, seja fazer uma academia, seja fazer alguma coisa, porque você tem que manter a sua saúde. Se você está pensando no longo prazo, então você tem que ter uma saúde ali física para você poder desfrutar lá na frente disso. Não adianta nada eu com 30 anos ser um sedentário e acumular patrimônio, chegar com 45 morrer de infarto porque só come porcaria e não faz exercício e é sedentário. Então não adianta. Então tem que focar também na saúde, né, para se manter
ativo. E é aquela coisa, né? Corpo ativo, mente ativa. Isso faz muita diferença, tá? Oitavo, olhar no curto prazo. A cotação. Gente, falar bem a verdade, eu nem olho. Eu nem olho. Eu simplesmente, às vezes, no dia de domingo, dou uma olhadinha na minha carteira só pra saber como tá, mas eu não fico na semana olhando. Eu não tenho nem home broker pra ficar olhando. Olhar a cotação quando for trocar o óleo do carro. Verdade. Isso daí é uma excelente forma de você não nem se preocupar. Só vai investindo, deixa os juros compostos fazer o trabalho deles e tem em mente que é de 5, 10, 15 anos, certo? O foco é o acúmulo de patrimônio, exatamente. Giro de patrimônio é muito corrosivo para a longo prazo. Gente, comprar, vender ação, eu mesmo já fiz isso. Não vale a pena, porque você tem que pagar IR, tem que declarar imposto, pagar lá pro leão. Gente, é um trabalho do caramba, pagar contador, pagar isso. É um trabalho e às vezes não vale a pena, né? Dividendos, realmente. Aí você tem, dividendos e crescimento das cotações. Você tem duas opções. Tem gente que é mais focada em dividendos. Tem gente que tem carteira só de fundos imobiliários. Assim como tem gente que tem carteira só de ações. Por exemplo, o Luiz Barsi, ele não é um fã de FIIs, fundos imobiliários. Toda a carteira dele bilionária é em ações. Ações dessas, Banco do Brasil, Unipar, Taesa, Klabin, enfim, tem várias ações aí que ele acredita muito, e então ele está bem posicionado nessas empresas. Então, isso vai do perfil de cada um. É aí que eu falo para vocês. Depende muito da pessoa, depende muito de quem investe, certo? Então, descubra o seu perfil, né? O meu perfil, que eu sou mais agressivo nos investimentos, eu consigo fazer uma carteira mais diversificada. Eu aceito um risco maior, certo? Até porque, pulverizando os ativos, eu tenho um menor risco, para falar bem a verdade, né? Como, por exemplo, renda fixa. Você trava lá 100 mil em renda fixa, rendendo, 1.400 por mês, esses 1.400 que rende por mês, você pode injetar esses valores, por exemplo, nas ações, nos FIIs, enfim, você pode fazer uma bola de neve gigante, né? Um exemplo só, tá bom? E o 10. Alguém só está sentado em uma sombra hoje porque outra pessoa plantou uma semente há muito tempo atrás. Verdade, gente. Eu mesmo já tive essa experiência quando eu era bem criança, uns 6, 7 anos de idade, eu plantei um pé de jaca, e hoje esse pé de jaca eu passo lá, às vezes, na onde eu morava antes, e eu vejo esse pé de jaca lá que eu plantei junto com o meu avô, né? E tá lá até hoje dando jaca. E é verdade, gente. O tempo é o maior aliado de todos. E para o investidor, o tempo é mais que necessário. O tempo é a força silenciosa e oculta que o investidor usa a seu favor. Lógico, procurando bons ativos, tendo bons ativos, né, em sua carteira, nada de loucura, tipo, vou investir na Oi aqui, na Gol, enfim, na Magalu, que vai virar. Não vai, tá? Na minha opinião, não vai, né? Vai que acontece um milagre, mas o investidor consciente não se pauta por milagre. O investidor consciente se pauta em balanço, em caixa, em gerenciamento da empresa, quem que está gerenciando essa empresa, qual que é a filosofia da empresa, a empresa está dando lucro, está dando resultado. Se tá, gente, investe, tá? Que a tendência é só melhorar, tá? É aquela velha história, no mercado não é aquela coisa, tipo, vamos supor, ele é uma boa pessoa, lá no fundo, não. Ou é bom agora, ou não é. Não existe, vai melhorar, não. Se tá bom, vai continuar bom, se tá ruim, vai continuar ruim. O mercado é direcional, certo, gente? Então tenha isso em mente. E eu já paguei o preço bem caro, eu já tive Cogna na minha carteira, já tive Oi, já tive empresas lixo, que hoje em dia eu nem olho, já pra não lembrar das cagadas que eu já fiz, certo? Então, gente, só pra recapitular aqui com vocês, tá? Esse, na minha opinião, o plano que pode blindar um investidor, um empreendedor, um assalariado também, né? Uma pessoa que investe ali, está começando a investir seu patrimônio e pretende futuramente sair do CLT e empreender de forma autônoma, né? E, na minha opinião, esse é um plano que pode salvar a vida de uma pessoa, né? Há bastante tempo atrás, eu tinha um amigo que estava bem endividado mesmo, bem ruim. A vida dele não estava muito legal. E eu mandei esse planinho para ele, né? E expliquei como, mais ou menos, eu fazia. E ele simplesmente pegou esse plano e começou e colocou o dinheiro na renda fixa. E daqui a pouco ele foi tomando gosto por ações. E hoje em dia esse cara tem um monte de ações da Vale, um exemplo, né? Esse cara ganhou muito dinheiro também em Banco Inter. Na época, né? Ele falava, o que você acha desse Banco Inter aí? Falei, cara, compra que tá bom. Eu acredito nos fundamentos e vai dar bom. E deu bom, né? Então, a gente ganhou um dinheirinho no Banco Inter também. Então, enfim, gente, sempre haverá oportunidades para quem tem caixa. É um carro que aparece baratinho, é uma moto que aparece baratinho, que você compra aqui. Cara, a moto vale 10, eu quero vender essa moto por 5 mil aqui para você, porque eu tô com uma dívida. Aí você compra essa moto por 5, aí já vende por 8, aí ninguém entende nada, é um carro. O carro do cara vale 100 mil. Você vai lá e fala, porra, mano, te pago 80 no Pix. Você não sabe a necessidade da pessoa, aí o cara vai e vende pra você, aí você pega por 80, aí você vai e vende por 90. Você entendeu, gente? Então, quem tem caixa é rei.
quem tem dinheiro em caixa escolhe e não é escolhido. Entendeu, gente? Então, por isso que eu tenho esse plano que eu mesmo fiz para mim mesmo. Eu mesmo me disciplinei, porque eu mesmo passei por várias situações muito ruins, né? Situação de, às vezes, lá atrás, pô, eu queria sair do emprego, mas não podia porque estava cheio de dívida. Comecei a trabalhar por conta, ganhava muito dinheiro, mas não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo e foi essa metodologia que me deu a qualidade de vida que eu tenho hoje e que eu faço questão de passar para pessoas próximas. E essas pessoas que aplicaram essa metodologia acabou virando a chave, virando a vida. Pelo menos aprender investir em renda fixa, a pessoa aprendeu e mudou de vida. Pelo menos isso. Se você pelo menos pegar o seu dinheirinho e fazer a sua renda fixa e parar ali no passo 3, já era. Minha missão está concluída. Você já se tornou um investidor, certo? Então, gente, é isso. É essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, de deixar para posterioridade, né? Nem sei se vocês vão assistir esse vídeo até o final, né, porque é um vídeo longo, é um vídeo que né, é bem denso aí de informações, mas se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aí um comentário, fala, eu vi até o final, que eu vou saber que você assistiu e compreendeu a mensagem, e espero a sua opinião aí nos comentários para saber se é realmente relevante ou não essa informação. Pelo menos para mim, funcionou na minha vida. E se eu quisesse deixar essa mensagem para outras pessoas pelo resto da vida, seria essa metodologia que eu gostaria de deixar aí para vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado aí, quem assistiu até o final. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela audiência. E tamo junto, gente. Espero até o próximo vídeo. Abraço!